Muito bom dia a todos os irmãos e amigos. A graça e a paz do nosso Deus sejam com cada um de vós. Bem-vindos à celebração do culto online da Igreja Batista de Águeda. Antes de iniciarmos, queremos apenas partilhar algumas informações úteis. Lembrar os irmãos que já se encontra disponível o boletim do mês de fevereiro no Facebook da Igreja. Lembrar também que, para além dos cultos online ao domingo, estamos a realizar reuniões de oração e estudo bíblico à sexta-feira, às 21 horas, via Zoom. Os links para aceder às reuniões são publicados no canal eiba.encontro na aplicação WhatsApp. Na sexta-feira passada, realizou-se também uma reunião de oração organizada pela Convenção Batista Portuguesa, via Zoom, onde estiveram presentes mais de 200 irmãos de várias igrejas por todo o país e ainda alguns irmãos de outros países. Têm ocorrido várias atividades online organizadas pela Convenção Batista Portuguesa e outras entidades evangélicas. Estejam atentos, pois se surgirem novos eventos relevantes, serão publicados os links sempre no canal eiba.encontro na aplicação WhatsApp. Esta semana pedimos que possam lembrar na vossa oração diária as nossas autoridades, para que Deus lhes dê sabedoria e conduza, para que possam tomar as melhores decisões para o bem do povo e da Igreja de Cristo em particular. Também oremos pelos profissionais de saúde, que Deus os fortaleça e proteja neste período tão difícil. Agradecer pelos vários irmãos que terminaram o curso básico de discipulado e que Deus possa abençoar o seu crescimento espiritual. Estamos também gratos ao nosso Deus porque nos tem guardado e dado boa recuperação aos irmãos que contraíram o Covid. Oremos ainda pelos nossos irmãos debilitados na sua saúde, em particular o nosso irmão Manuel Ferreira Pires e a sua esposa a irmã Irene, ainda a irmã Lucinda Carminati, a irmã Isolina Canas, o irmão Miguel Morgado, o irmão Jorge Campos e também a sua esposa, a irmã Lourdes Campos. Fiquemos agora com o prelúdio, preparando o nosso coração para o culto que queremos celebrar ao nosso Deus.
esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas como os medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ouça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Ouça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Queridos irmãos, nós estamos a finalizar o nosso estudo no tema da guerra espiritual, esta série de 7 mensagens, que hoje terminamos falando sobre o versículo 18, que nos fala da oração, e é um tema sobremaneira importante,
e nós conhecemos a importância deste tema, porque realmente ele é o elemento, a oração é o elemento que nos liga e que dá consistência a toda a armadura do cristão. E liga cada elemento dessa armadura, toda a panóplia, liga cada arma e cada elemento a ser usado, liga à fonte de liderança e autoridade, que é o nosso Deus, fonte também de poder e de fonte de recursos, também a fonte de segurança, a fonte de libertação e restauração do nosso ser e, finalmente, a fonte da resiliência ou da perseverança continuada. Portanto, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a angústia, apesar de todas as dificuldades da batalha espiritual em que estamos envolvidos. Portanto, nós hoje vamos ver, então, que a oração é a nossa ligação à fonte. Portanto, ligados à fonte, que é também, portanto, a fonte de tudo aquilo que necessitamos. E essa fonte, logicamente, que é o nosso Deus. Mas vamos ler novamente o texto, aqui em Efésios 6, 10 até 18. E diz assim: no demais, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, ou por todos os crentes, nascidos de novo. Nós vamos ainda orar e pedir ao Senhor sua direção para o estudo da sua palavra. Nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti e queremos absorver tudo aquilo que nos queres ensinar acerca deste texto. Sabemos que é um texto riquíssimo, que não tem fim as reflexões que poderemos tirar, as relações, as conclusões que poderemos tirar dele. Mas hoje queremos ver 5 pontos principais, 5 pontos que nos falam da fonte, que és tu, e da oração, que é aquilo que nos liga à fonte. Fonte de autoridade, fonte de poder, fonte de restauro e também libertação, fonte de resiliência. Mas também, ó Pai, queremos pedir que nos dês sabedoria para nós, unidos a Ti pela oração, nós podermos aprender a utilizar toda a armadura do soldado cristão. Que nós possamos ser também, pois, aqueles soldados
que tu vais moldando e vais constituindo e vais edificando a imagem de Cristo, Senhor. Soldados que realmente estejam preparados para batalhar pelo Teu reino e, Senhor, sob a Tua liderança, pois conquistar às trevas muitas almas, Pai, todos aqueles que Tu já conheces e que são Teus e que Tu nos vais mostrar, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos que nos dês agora a capacidade e a inteligência e a sabedoria vinda de Ti para entendermos a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pois, nós então queremos olhar para este último versículo, o versículo 18, onde nos é dito que nós devemos permanecer em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Este versículo fala-nos de oração como meio de ligação à nossa fonte de poder, que é o Senhor, que é Deus. Ele fala-nos da oração como esse elo que nós precisamos de usar constantemente. Fala-nos de constância, fala-nos de permanência, fala-nos de perseverança na oração. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria que nós olhássemos para 5 aspectos, então. Portanto, o nosso tema é ligados à fonte. Ligados à fonte. Fonte, em primeiro lugar, fonte de liderança e autoridade. Nós sabemos que nenhum exército funciona por si próprio, funciona por sua própria iniciativa. Todo o exército precisa de estar a ser liderado por um general, por um quartel-general, por uma autoridade superior e, portanto, nós estamos ligados à fonte da liderança pela oração, porque é Deus o nosso general, revelado em Cristo, pois Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor que comanda o seu povo, é o Senhor que lidera o seu povo e é o Pastor Supremo da sua Igreja, que somos nós. Portanto, no versículo 12 do nosso texto, nós lemos o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus queridos, nós travamos uma batalha que é humanamente impossível de ganhar, a não ser que estejamos ligados à fonte da liderança, a liderança de Jesus, a autoridade de Jesus. Ligados à fonte da liderança e autoridade, que é isso também que nos diz em Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus disse, chegando-se, falou-lhes, dizendo, é-me dado toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. E nós já vimos no nosso texto em Efésios que um dos equipamentos da armadura do soldado são as sandálias, calçados os pés, diz lá no texto, no Evangelho da Paz. Portanto, a nossa missão como Igreja é realmente a proclamação, o anúncio das boas notícias, isto é, o Evangelho, da paz de Deus. Essa paz que Deus veio, na pessoa de Cristo, procurar ter conosco. Veio reconciliar-se, veio buscar reconciliação, veio dar-nos paz. E é nesse contexto, e é nesse panorama,
que nós podemos olhar para esta ideia de que nós não podemos realizar essa missão, não podemos travar esta guerra pelas nossas próprias forças e nem pela nossa própria autoridade. Nós não temos autoridade sobre estas forças, sobre os inimigos, contra os verdadeiros inimigos contra os quais nós precisamos de travar esta batalha. Não, porque não é uma batalha humana, como nos diz aqui Paulo, não é contra a carne e contra o sangue, isto é, não é contra seres humanos, mas sim contra autoridades espirituais da maldade, contra potestades, contra governos das trevas deste século. No fundo, pois contra todo o exército de Satanás, e esta é uma batalha, essencialmente uma batalha espiritual. E tem que ser travada com as armas espirituais, e todo aquele que a quiser travar só poderá fazê-lo realmente se estiver ligado à fonte de autoridade e à fonte de poder, o único poder e a única autoridade que pode, portanto, vencer o inimigo que temos pela frente, que é o poder de Cristo, a autoridade de Cristo, que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Portanto, ligados à fonte da liderança e da autoridade. Somos exército, sim, mas nós não temos em nós próprios autoridade e não nos lideramos a nós próprios. E às vezes eu penso que realmente é uma pena que na prática, muitas vezes, as igrejas locais, lideranças, eventualmente, nós podemos encontrar em alguns setores da vida do povo evangélico, mas não só, pois na prática não se recordem, não se lembrem, esquecem-se de que a autoridade não está neles mesmos, mas que está em Cristo, que não são eles os pastores das suas igrejas, mas é Cristo, o pastor supremo da sua igreja. Em segundo lugar, pois, depois de vermos que é necessário ficarmos ligados à fonte da liderança e da autoridade, em segundo lugar, nós, pela oração, nós ficamos ligados também à fonte de poder e dos recursos. Ora bem, a autoridade é, sem dúvida, aquilo que está acima de todo o poder, mas aquilo que nós vemos no versículo 10 do nosso texto é que Paulo recomenda que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ora, nós temos que ficar então ligados pela oração à fonte de força, poder e dos recursos que Ele tem para nos dar a nós que somos os seus soldados. Portanto, nós, no versículo 10, somos admoestados a ligar-nos e a fortalecer-nos, não nas nossas próprias forças, não no nosso próprio poder, mas sim, porque não o temos, já vimos que não o temos, mas sim na força e no poder do Senhor. Nós vemos isso, por exemplo, no Salmo 23, portanto, logo no versículo 1, quando o salmista, quando Davi diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Isto é, Ele tem todos os recursos que nós precisamos para travarmos a nossa batalha. E, portanto, esses recursos estão nele, têm que ser buscados nele, e nós só podemos buscar esses recursos nele se nós estivermos em íntima ligação, em íntima comunhão, em intimidade com ele,
e em permanente comunicação com Ele. Pois a oração é isso, é uma permanente comunicação com o nosso general, com o nosso Deus, com Jesus, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que tem não apenas a autoridade e liderança, apenas entre aspas, claro, não apenas porque Ele é o nosso líder supremo, mas também porque é Ele que tem o poder e também é Ele que tem os recursos. Os recursos. Sejam recursos anímicos, sejam recursos espirituais, sejam os recursos que são representados pela própria armadura do cristão, que já vimos quais são, sejam também os recursos que nós necessitamos para também combatermos o próprio pecado, tanto no mundo como em nós mesmos, e em primeiro lugar até em nós mesmos. Portanto, ligados à fonte do poder e dos recursos que existem em Deus. Nós vemos isso no Salmo 23, quando ele diz: nada me faltará. Portanto, é o Senhor que tem tudo aquilo que eu preciso. É o Senhor que tem todos os recursos de que eu necessito na batalha para ganhar a batalha. E também no versículo 10, como já vimos, nós também temos então essa afirmação: fortalecidos na força do seu poder. Tem o poder, ele tem os recursos. Também em João, no capítulo 15, versículo 5, Jesus deixa muito claro isso, que ele é a fonte dos recursos e ele é a fonte do poder. Quando ele diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nós não poderemos fazer nada, absolutamente nada, sem o poder de Deus, sem a pessoa de Cristo, liderando-nos, dando-nos os recursos para nós travarmos a nossa batalha contra as trevas e contra o pecado, começando por nós próprios, como nós vimos quando estudamos portanto, a palavra de Deus como espada do Espírito, e quando analisamos que realmente é a arma que é utilizada e, portanto, para ser usada muitas vezes em nós próprios, no nosso ser, não no nosso novo homem, mas na carne, no velho homem, no ego, naquilo onde o pecado procura a dimensão do nosso ser que é afetada pelo pecado que tão de perto nos rodeia, como diz também Paulo. Então, nós temos, portanto, a fonte do poder e dos recursos. Também em Mateus 17, 21. Mateus 17, 21 diz: mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E, portanto, nós temos aqui um tipo de batalha bastante dura quando se trata de ser confrontado, inclusivamente com o inimigo, como nós às vezes usamos o termo, olhar o inimigo olhos nos olhos, portanto, sermos confrontados com esse tipo de necessidade de batalha espiritual frente a frente. Portanto, essa ideia, que é a palavra que é usada também para, no nosso texto, aqui, portanto, no versículo 13, quando ele diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para podermos resistir e, havendo feito tudo, ficar firmes, ficar a pé firme. E, portanto, essa ideia está implícita, portanto, na ideia de que há uma batalha corpo a corpo, é uma batalha frente a frente. Muitas vezes, felizmente, não com a frequência que nós poderíamos eventualmente ter, mas graças a Deus não tem sido esse o caso, mas algumas vezes travamos esse tipo de batalha, de confronto direto.
Mateus 17, 21 diz então isso, e nós já lemos, Mateus 17, 21, e portanto a oração. A oração, nós, por este tempo de pandemia e também por este tempo de necessidades bastante grandes por parte da Igreja do Senhor, nós temos visto a necessidade de orarmos muito. E temos visto que há um premente despertamento do povo de Deus para a oração. Pela graça de Deus é assim. Apesar dos confinamentos, apesar das limitações, o que tem acontecido é a iniciativa, tanto depois por parte da Convenção Batista Portuguesa, da Aliança Evangélica, de muitos organismos cooperativos, igrejas individualmente, igrejas de iniciativa própria, portanto, convocando o povo para reuniões de oração online, que são os meios que nós dispomos neste momento. Mas o que é interessante no meio disto tudo é que são duas coisas que têm acontecido em relação à oração. Uma delas é que a oração tem sido realmente encarada muito mais seriamente como algo que é importante e urgente e de primeira necessidade na vida de cada discípulo. A segunda coisa é que a oração, para além da sua importância na vida de cada discípulo, a oração é algo que todo o povo de Deus deve fazer unido. E estas circunstâncias têm realmente unido o povo de Deus em grandes números de encontros de oração, através do Zoom, através, enfim, depois dos meios de comunicação digital que o Senhor deixou e colocou à nossa disposição. E, portanto, esta importância, houve, portanto, um despertamento e, portanto, é importante e, por outro lado, irónico que a própria pandemia tenha contribuído para despertar cada vez mais algo que o povo de Deus, que cada um de nós já devia de saber ser tão importante. Portanto, nós temos também Mateus 21, 22, este texto: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Logicamente que isto é dito num contexto, portanto, num contexto em que se busca a vontade de Deus, em que é referido, portanto, a necessidade de pedir em oração, não para nosso proveito próprio, mas para proveito do reino de Deus, para proveito dos outros, para abençoar e também para edificar, para haver crescimento espiritual e qualidade de vida espiritual e de intimidade com Deus. Em terceiro lugar, ligados à fonte da segurança. Portanto, nós já vimos que nós precisamos, a oração é aquilo que nos liga à fonte da liderança e autoridade. Em segundo lugar, é aquilo que nos liga à fonte do poder e dos recursos. E em terceiro lugar, a oração liga-nos à fonte da segurança. No Salmo 23, 4, o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E esta ideia de que a oração é estar na presença de Deus e é pela fé a certeza de que Ele está connosco no meio da batalha, e esta linguagem que o salmista usa do vale da sombra da morte, e que é uma linguagem
tão própria de todo o Salmo 23. Às vezes esquecemos ao olhar para o Salmo 23 que ele é realmente um salmo de batalha. Ele é um salmo de batalha. É um salmo de uma experiência de um homem de Deus que caminha e vive a maior parte dos seus dias perseguido pelos seus inimigos, experimentando perseguição, experimentando perigo em muitas ocasiões, experimentando, portanto, a necessidade de batalhar, de guerrear, de afirmar a sua inocência, mas também a sua autoridade espiritual que lhe foi dada por Deus. Essa autoridade que vem do Senhor e que, quando o Senhor entende e Ele entende, assim entendeu, que devia dar-nos essa autoridade espiritual. Portanto, nós somos ligados à fonte da segurança, mas também somos ligados à fonte da libertação e da restauração. No Salmo 23, 2, 3 e 5 diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Portanto, há libertação e restauração, há descanso em Cristo. E também em Atos 12:5 diz que Pedro era guardado na prisão, mas que a Igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Portanto, a fonte da libertação, da restauração, da renovação das forças do guerreiro que está cansado de batalhar no meio da batalha. E, por fim, nós somos ligados pela oração à fonte da resiliência. Diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E nos versículos 13 e 18 do nosso texto, diz, portanto, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Isto é, depois de vos cansardes na batalha, ainda estáis firmes, ainda tendes forças renovadas pelo Senhor. E também no versículo 18 diz, vigiando nisso, em oração, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, meus irmãos, que o Senhor possa ser realmente consultado constantemente, como diz a palavra, orai sem cessar, para que nós possamos estar ligados ao nosso Deus, que é fonte da liderança e da autoridade, do poder e dos recursos, fonte da segurança, fonte da libertação e restauração e fonte da resiliência, isto é, perseverança em continuar a nossa missão de fazer discípulos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Que as palavras
Música